Tenho, nas últimas semanas, compartilhado conselhos bíblicos muito práticos para uma vida leve, funcional e profunda. Profunda porque enraizadas no Senhor Jesus, na sua palavra, mas leve porque assim é a vida que Ele veio trazer para nós. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E esta não é apenas uma promessa para a eternidade. A vida que Jesus tem agora é uma vida que satisfaz agora. A gente precisa seguir o ensinamento dele, a gente precisa viver nele para poder desfrutar desta vida. Então nós olhamos para a palavra e vamos então procurando simplificar as coisas, procurando trazer funcionalidade para as nossas vidas. E você lembra qual foi o primeiro conselho que eu trouxe? Volte para o zero. A gente está sempre no nível 9, 10 de estresse, de ansiedade. A gente tem sempre um nível de assassinatos aumentando, o nível de divórcios aumentando. A gente precisa voltar lá para a base, voltar lá para o zero, onde há paz, onde não há ansiedade, onde preocupações não tiram o nosso sono. Nível zero. Qual foi o segundo conselho que eu trouxe? Simplifique. A vida está muito complexa, os relacionamentos estão muito complexos, as pessoas não conseguem mais se entender, tudo é tão difícil. Precisamos simplificar. Lembrando que simples não significa não poderoso, porque o Evangelho é poderoso, mas é simples. A mensagem do Evangelho é simples. O terceiro conselho foi, na última vez que eu ministrei: recomece a partir de onde você está. Se você perdeu uma destas ministrações, eu convido você a visitar nossa página lá no YouTube, e lá tem todas as ministrações que nós fazemos nos domingos aqui. Vale a pena para você ir trazendo essa profundidade, leveza e funcionalidade para a vida. E hoje, o meu conselho é: amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, abre os nossos olhos. Só Tu podes fazer isso. Então eis aqui a minha vida, eis aqui as nossas vidas, este lugar, este culto, este ambiente. Usa todos e tudo, Senhor, para que nesta noite os nossos olhos Te vejam. Vejam a Tua vontade, como Tu és e como Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Como uma forma para nos ajudar a gravar o que é importante, quero convidar você a trazer para o verbo isso. Então dizer: ampliar a minha visão. Vamos juntos? Ampliar a minha visão. De novo? Ampliar. Muito bem. Tem que ser uma decisão sua. Ninguém pode fazer você enxergar se você fechar os seus olhos. Então, em nome do Senhor Jesus, mantenha os seus olhos abertos nesta noite. A sua visão tem a ver com aquilo que você considera real, a realidade como você vê. Isso é a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, que você considera real. E baseado nisso, na sua visão de mundo, no que você considera real, é que você estrutura a sua vida. Às vezes eu lembro desta sequência, né? Aquilo que é real para mim suporta aquilo que é verdadeiro para mim. Aquilo que é verdadeiro para mim sustenta os meus valores. E os meus valores moldam as minhas ações, o meu comportamento, como eu vivo nesse mundo. E tudo começa, a base é como eu vejo a realidade. Por isso eu digo nessa noite para você: amplie sua visão, porque a realidade costuma ser muito maior do que como nós vemos. Olhando para a vida do apóstolo Paulo na Bíblia, nós percebemos que desde muito cedo ele havia assimilado convicções, conceitos, crenças judaicas bem radicais. Mas por quê? Porque isso fazia sentido para ele. Estas crenças, a forma como Saulo, né? A forma como Paulo antes de Cristo, ele pensava, combinava com a realidade como ele a enxergava.
fazia sentido na visão de mundo que ele tinha. E para a realidade que ele via, eram necessários crenças rígidas, porque a realidade que ele via era uma realidade rígida. Então, eram necessárias crenças rígidas, como não comer isso, não fazer isso, não ir em tais lugares. Se ele fizesse tudo certinho, se ele não fizesse nada errado, então ele considerava que Deus aceitaria ele. Era assim que ele pensava. A crença que estruturava a vida dele era: se eu merecer, serei aceito. Se eu fizer por merecer, Deus então vai me dar a salvação. Então é por isso que ele buscava muito, ele se empenhava muito atrás de merecimento. Ele estudava tudo que podia melhorar os seus méritos. Ele tinha os melhores professores, ele tinha conseguido obter alguns dos melhores títulos, que colocavam ele numa posição de merecimento bem alta. Isso tudo somado à origem dele, né? Um israelita, e a adesão à teologia que buscava mais méritos dentro do judaísmo, que era o farisaísmo. Ele não só era um judeu, como dentro do judaísmo ele era um fariseu. Os fariseus eram os que consideravam realmente que se fizesse tudo certo, eles mereceriam algo da parte de Deus. E bem, essas crenças rígidas, estas convicções rígidas de Paulo, eram tão entranhadas nele que ele literalmente matava por elas. Se você conhece um pouco da história bíblica, da história de Paulo, você sabe que quem não tivesse a mesma crença que ele, estivesse no caminho dele, ele passava por cima. Ele era combativo, ele era violento, ele consentia na morte das pessoas que tinham uma crença diferente do que a dele. Até que aconteceu algo que mexeu com toda a estrutura de vida de Paulo. Um encontro com Jesus. E ele mesmo conta como foi isso. Em Atos 26, capítulo 11, nós vamos ver ele conversando com um rei chamado Agripa. Ele trazendo o relato deste momento em que algo acontece e que há uma mudança. Atos 26, 11 em diante. Muitas vezes os castiguei, né, os que pensavam diferente, os que criam diferente da crença que ele considerava verdadeira, os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia o caminho, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você, para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Versículo 19: assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, movido por sua crença que decorria da sua visão de mundo, Paulo perseguia todos os que estivessem ligados a Jesus. O embate crença a crença jamais mudaria Paulo, porque ele tinha dedicado muito tempo a pensar do jeito que ele pensava. Por isso que é tão difícil conversar com alguém que dedica muito tempo pesquisando sobre um assunto, sempre na mesma fonte,
sempre no mesmo tipo de canal do YouTube, sempre no mesmo tipo de site, sempre conversando com os mesmos amigos que têm o mesmo ponto de vista, ainda somando-se ao fato do algoritmo fazer apenas ver publicações neste sentido, então ele pensa que todo mundo pensa assim também. Quantas vezes Paulo perseguiu pessoas que disseram: Paulo, não é assim, deixa eu te falar como é que é, deixa eu te falar de Jesus, cala a boca, matem ele. Porque o sistema de crença dele não aceitava um outro sistema de crença. E esta é uma lição que precisa ser compreendida hoje por mim e por você. Não combata crença com crença. Não combata convicção com convicção. Você dificilmente vai conseguir ajudar uma pessoa a enxergar algo se você simplesmente jogar a sua opinião contra ela. Não é assim que as pessoas têm feito? Por que as amizades estão se desfazendo? Por que os relacionamentos dentro de casa estão esfriando? Por que cada vez mais pessoas se divorciam, pais e filhos se afastam o coração do outro? Por que será que as pessoas saem tanto e mudam tanto de igrejas? Por que será que tem tanto problema que a gente não quer nem mais falar com aquela pessoa? Porque há embate de ideias, há embate de crenças. É o que eu penso versus o que ela pensa. E quem é mais forte vence, quem é mais fraco bloqueia, porque não consegue vencer, então se retira do ringue. É ou não é verdade? Está dando super certo, né? Está dando super certo dizer para os outros o que é o certo, o que é o verdadeiro. Não, está dando errado. Porque enquanto uma pessoa não vê uma realidade diferente, o sistema de crenças dela não permite que haja uma mudança profunda nela. Então, quando eu quero ajudar uma pessoa a pensar diferente, eu preciso ajudar ela a ver diferente. Eu preciso ajudar ela a enxergar algo que ela não está enxergando. Eu preciso trazer ela para um outro ponto de vista. E isso jamais vai acontecer eu mostrando o quanto eu estou certo, o quanto eu sei das coisas, o quanto a minha verdade é melhor. Tem que parar de ficar tentando impor para os outros crenças, convicções, as suas próprias verdades, porque quase ninguém está compartilhando sobre como vê a própria realidade. Então, enquanto uma pessoa diz uma coisa que não combina com o que a outra está vendo, vai dar certo? Não. Porque pode fazer muito sentido para ti. Não é como a pós-modernidade tem se construído? Ninguém quer ver mais do ponto de vista do outro. Então tu vê o que tu vê, eu vejo o que eu vejo, então cada um pensa o que pensa e está tudo bem. E aí a gente está deixando de ser comunidade, a gente está deixando de ser coletividade para ser um agrupamento de indivíduos. Mas com Paulo aconteceu algo maior e anterior às crenças, uma nova visão. Porque lembra, né? Nossas crenças se acomodam dentro da nossa visão de mundo para estruturar nossos valores e a nossa forma de viver. Vamos olhar esse texto aqui de novo. Paulo disse: com isto em mente, o sistema racional dele. Com isso em mente, eu saí perseguindo, eu saí matando, eu saí combatendo. O com isso em mente significa com o que eu pensava que era certo, com o que eu pensava que era verdadeiro, com o que eu pensava que era justo. Então, quando os outros pensavam o oposto, eram inimigos. E Paulo está dizendo: era assim o meu sistema de crenças, era assim que eu pensava. E eu vou dizer mais uma vez: crença não se combate com crença, crença não se vence com crença. E aí Paulo compartilha conosco: ao meio-dia, ó rei, quando eu seguia pelo caminho, vi uma luz.
que tu me diz pode não fazer sentido, mas agora essa luz aqui que está diante de mim, eu não posso negar que ela existe. Eu vi uma luz, e do meio dessa luz há uma revelação. E mais, o que Jesus diz para ele: eu sou Jesus, eu apareci a você. Veja, Jesus não vem com uma voz dizendo para Paulo: Paulo, porque tal e tal coisa está escrito lá em Deuteronômio, então pensa diferente. Eu vim te trazer uma nova doutrina. Não, Jesus vem e diz: eu apareci, você vai poder me ver. E o que Paulo diz então no versículo 19? Não fui desobediente à visão. Pensa comigo, anos e muitos anos em que ele está arraigado num sistema de crença, de um jeito de pensar, e ele não abre mão disso, ele mata por isso. E aí ele vê uma coisa, só que o que ele vê é tão profundo, o que ele vê é tão impactante, que naquele momento o sistema de crenças desaba. Percebe? Percebe que Jesus não trabalha aqui nesse nível, mas ele vai lá no nível da visão, de fazer as pessoas olharem e verem a realidade como ela é. Se a minha visão de mundo é inadequada, o meu sistema de crença será inadequado. Portanto, meus valores serão inadequados. Portanto, a forma como eu viver neste mundo será inadequada. Na visão de mundo anterior de Paulo, não cabia um Jesus, filho de Deus, que compartilhasse com Deus Pai da mesma essência, da mesma divindade. Isso para Paulo não era real. Lembra? A nossa cosmovisão tem a ver com o que é real. Se eu acredito que isto existe, então eu posso crer que isso é verdadeiro e isso não é. Então não era real para ele um cara que morou lá em Nazaré, que até então eles pensavam que tinha vindo de Nazaré, pudesse ser o Messias. Não cabia. Ele não via isso antes. Mas é muito significativo que Lucas nos conta aqui no livro de Atos, porém em outra passagem, que quando Paulo vê a luz, o que acontece com ele? Você lembra o que acontece com ele? Ele perde a visão. Quando ele vê a luz, ele fica cego. Isso é muito significativo, porque no momento que ele abre os olhos para essa nova realidade, a velha realidade some. Quando Paulo vai abrir de novo os olhos por ministração de um outro discípulo de Jesus, ele nunca mais vai enxergar as coisas como ele via antes. Se ele matava pela realidade antiga, pela realidade nova ele se dispõe a morrer. Pensa, não é que ele mudou de igreja, não é que ele mudou doutrina, que ele mudou teologia, ele mudou 100%, porque se antes você mata por uma causa e agora você se dispõe a morrer por essa causa, é porque mudou tudo, é porque mudou profundamente. Mas tinha um problema que surgiu agora, porque ele viu uma nova realidade, ele tem uma nova visão de mundo. Mas o que ele não tem ainda? Baseado no que nós vimos até agora, o que ele não tem ainda para essa nova visão de mundo? Agora ele tem uma nova visão de mundo aqui, no que é real. O que ele não tem para essa nova visão de mundo? Um sistema de crenças, concorda? Porque o sistema de crenças que ele tinha era da visão antiga da realidade. Então, ele vê uma nova realidade, mas ele agora está sem parâmetro, ele está solto, ele está inseguro, porque ele não tem um sistema de convicções, um sistema de crença para colocar em cima desta nova visão
de realidade. As crenças anteriores dele, acomodadas na visão de realidade que ele tinha, eram inadequadas, eram insuficientes para essa nova visão. Não era possível viver a nova realidade com as antigas crenças. Se ele tentasse se apegar às antigas crenças, e ele tentou. Se ele tentasse manter o seu próprio sistema de busca de mérito pela salvação, por exemplo, ele não ia conseguir viver a nova realidade. Ele precisou fazer uma escolha então, porque se tem uma nova visão, eu preciso de um novo sistema de crenças. E ele conta para nós em Filipenses 3, versículo 4 em diante. É verdade que eu também poderia confiar na carne, no mérito, na força humana, na capacidade humana. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gente lendo isso aqui, pode parecer que foi uma burocracia ali, troca esse sistema por esse. Você já se sentiu perdido na vida? Quando eu chego numa festa, eu sempre me sinto muito deslocado. Festa de crente, tá? Tipo numa formatura, um casamento, um aniversário. Porque eu quero ser só o Davi ali. E só o Davi às vezes quer ficar só sentado, olhando para o copo de água mineral com gás, e só na minha. Mas assim, mas será que eu tenho esse direito? Será que eu posso? Né? Será que as pessoas, mas olha lá o pastor, na dele lá, bem quieto, não vai vir falar comigo? Então, um exemplo de às vezes como eu me sinto deslocado num lugar, porque eu estou sem saber como agir ali. E isso é uma coisa muito leve. Mas você já se preparou muito para algo, e quando você chega nesse algo, você pensa que não estava preparado para esse algo? Quem é que casou? Levanta a mão. Então você entende o que eu estou falando. Você pode ter tido 450 mil namoradas. É bom, estou pronto para casar, eu tenho experiência. Não, né? Não. Porque na verdade o namoro treina para o divórcio. O namoro não treina para o casamento, né? Porque o que acontecia em cada namoro quando não dava certo? Termina. Quando ficava difícil, o que fazia? Termina. Quando ficava ruim, o que fazia? Termina. Aí eu caso. E aí fica difícil. Qual é o meu automático? O que eu aprendi a fazer? Fica chato. O que eu aprendi a fazer? Fica ruim. O que eu aprendi a fazer? A melhorar, construir o relacionamento? Não. Então percebe que a gente tem todo um sistema que a gente constrói, mas chega na hora, não era aquilo. Agora eu queria convidar você a olhar o coração do apóstolo Paulo aqui, porque ele tinha uma justiça que era baseada na lei. A lei diz, não furtarás, ele não furtava, ok. A lei diz, não isso, ele, ok. A lei diz, tem que ser isso, ele, ok. Então ele tinha uma vida de segurança, porque no que era verdadeiro ele fazia, porque isso combinava com a sua visão antiga de mundo. Mas nessa nova visão de mundo, não encaixa o mérito próprio. É tudo pela graça, mediante a fé.
Então, olha Paulo dizendo para nós o seguinte: gente do céu, eu tinha atingido todos os checklists com estrelinhas, eu fui aprovado com distinção, e aí eu descobri que tinha uma outra realidade, e eu cheguei nessa outra realidade com os meus diplomas, com o meu currículo de páginas e páginas, dizendo qual era o meu sobrenome, dizendo qual era a minha origem, e eu não consegui entrar nessa nova realidade. E Paulo diz para nós que ele insistiu com o Senhor Jesus: deixa eu trazer a minha força para o novo sistema, deixa eu trazer as minhas crenças para a nova visão. Jesus disse: não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O teu sistema de crenças baseado no teu mérito, na tua força, não cabe aqui. E como eu tinha dito antes, Paulo tentou fazer caber. Isso acontece com muita frequência hoje em dia, quando alguém crê em Jesus Cristo, quando alguém passa a frequentar uma igreja, mas o sistema de crenças não muda. A prática lá fora não muda. Não há uma transformação radical porque a gente quer trazer o nosso sistema de crenças, os nossos valores, a nossa forma de viver e colocar em cima da visão de ser cristão. É por isso que é possível hoje ser evangélico não praticante, segundo o IBGE, né? Não é louco isso? É. Jesus não aceitou que Paulo fizesse isso. Paulo, a minha graça te basta. E Paulo disse: tá bom, então eu vou me gloriar nisso. Não vou mais me gloriar em mim, na minha força, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu entendi que tu opera na minha fraqueza. Então vai ser assim que eu vou construir agora o meu novo sistema de crenças e convicções. Mas veja que há uma substituição. Paulo não muda a teologia. Sabia que Paulo não muda a teologia? Porque antes ele diz que a justiça dele era mediante a lei. A lei judaica era a teologia dele. E o que ele diz agora então para nós? Agora então eu quero conhecer a lei do cristianismo. É isso que ele contou para nós? Sim ou não? Ele trocou a teologia judaica pela teologia cristã? Foi isso que ele fez? Não. Olha o que ele conta para nós. O que eu quero é conhecer Cristo. Gente, isso aqui é uma mudança radical. Eu não quero conhecer uma nova lei para colocar no lugar do meu sistema de crenças, porque eu entendi que é uma pessoa que fica no meu sistema de crenças agora. Eu não quero uma verdade melhor para substituir a verdade que eu tinha antes. É uma pessoa que vai ficar no lugar, porque se antes a verdade para Paulo era a lei de Moisés, agora a verdade para Paulo é quem? É Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é sistematização de uma nova doutrina que ele traz para o campo da mente, é a pessoa de Jesus. E quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos crentes legalistas, achando que o poder está em conhecer teologia, em conhecer doutrina. Isso não cabe na visão de Cristo. Paulo diz: o que eu quero é conhecer Cristo. Mas olha que interessante como ele diz para nós, de forma sutil, que ele está perdido. Não perdido da salvação, porque agora é que ele foi encontrado, mas perdido no eu não sei mais como as coisas funcionam. Antes eu entendia como é que as coisas funcionavam no meu sistema antigo, porque desde cedo era isso que eu aprendia. Olha o que ele disse no versículo 11 para nós: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. De algum modo, eu não sei como. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei que Ele veio a este mundo, deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante a nós. Ele mesmo escreve isso. Morreu na cruz, ressuscitou. Eu sei o que Ele fez, mas agora, como é que é isso do próprio Deus virar carne? Quem é que vai ter a menor ideia de como é que isso funciona? Como é que o Deus eterno entra dentro do tempo e do espaço e recebe cuspe na cara? Como é que a vida eterna morre, se ela é eterna, e ressuscita? Paulo está perdido. Está perdido. E é por isso que ele lutou com tanta força
para tentar trazer aquele sistema anterior, porque naquele sistema anterior ele sabia se achar, mas nessa nova realidade o sistema não cabe mais. Então, quando ele conseguiu entender a realidade como ela é, ele percebeu que aquilo que ele considerava lucro, na verdade, atrapalhava ele, não cabia aqui, era perda. E o que foi necessário então para ele viver na nova realidade? Tem uma profetisa que tempos atrás, já há bastante tempo, ela deu um conselho. Sandra de Sá. Os risinhos que você ouviu são de pessoas velhas. E tu sabe disso? O que dizia a Sandra de Sá naquela música? O que ela dizia? Tem como pensar sem pensar cantando? Joga fora no lixo, joga fora no lixo, joga fora no lixo. Eu não estou cantando isso, eu estou dando um exemplo, né? Entre aspas, joga fora no lixo. Foi assim que Paulo precisou fazer para entrar na nova realidade que ele via agora. Considerei lixo para ganhar Cristo, porque aquilo era uma bagagem que eu não conseguia trazer para cá, não cabe mais, aquilo estava me atrapalhando, coloquei fora no lixo. Obviamente não se trata de colocar a nossa experiência, os nossos aprendizados fora. Inclusive, nessa nova realidade que Paulo passou a viver em Cristo, ele conseguiu reciclar o lixo e transformar esse lixo reciclado em ferramentas de contato com pessoas para ajudar pessoas a enxergarem a realidade que ele enxerga agora. Percebe? Quando ele fala sobre a sua linhagem, quando ele fala sobre a sua religião, sobre a sua teologia, quando ele fala sobre as coisas que fez, quem ele era, isso tudo é reciclado para fazer sentido para outra pessoa, para que essa pessoa também veja Jesus. Mas como é que se chega nisso? Como é que eu vejo uma nova realidade? Como é que eu vejo as coisas como elas são? E a primeira coisa a fazer é se dispor a pensar diferente. Se dispor a pensar diferente. Você pode dizer isso comigo? Se dispor a pensar diferente. Agora, para você me dispor, vamos lá? Me dispor a pensar diferente. Isso é fácil? Quantos aqui ficaram incomodados quando eu digo repita isso? Estou brincando, não precisa falar. Mas nós protegemos tanto o jeito que a gente vê. Nós protegemos tanto o que nós consideramos verdadeiro. Nós protegemos tanto o que nós consideramos bom. Nós protegemos tanto a vida como nós vivemos, que a gente está sempre, isso não, até aqui. É importante ter limites, o problema é quando esses limites não nos ajudam a avançar. Pelo contrário, quando eles se tornam não limites, mas prisões. Nós somos os nossos próprios carcereiros quando negamos a nós mesmos o privilégio de pensar diferente de nós mesmos. Porque pensar diferente dos outros a gente faz o tempo todo. Quantos aqui tiveram alguma barreira sobre algo que eu falei hoje? Não vai poder vir na hora da ceia. É brincadeira. Tomara que não tenha caído a conexão bem na hora lá que eu falei isso, né? Isso é o automático, meus irmãos. Isso é o nosso automático. De alguma maneira isso nos preserva. Mas a gente não está vivendo numa selva. A não ser a selva dos relacionamentos que nós mesmos contribuímos para ser assim. Se eu não me dispor a pensar diferente, se eu não me abrir para considerar a possibilidade de que aquilo que eu estou vendo pode não ser a realidade como ela é, não vai acontecer. Olha só, o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 12, 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi, na minha Bíblia, não diz deixem que Deus o transforme, diz transformem-se pela renovação. É que o português ele é diferente do grego. O grego, do jeito que o verbo vem, ele traz uma ideia de se ele é um verbo forte de ação ou um verbo fraco e que alguém precisa fazer aquele verbo acontecer. E é o caso. O transformem-se se permitam ser transformados. Por isso que a Nova Almeida trouxe essa tradução atualizada em 2017. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta eu entro e a gente come junto. Jesus não arromba portas. Você precisa abrir a porta. Você precisa fazer a sua parte nesse relacionamento. Então, para você ver uma realidade diferente, você precisa deixar, você precisa permitir. Se você continuar escorando a porta, se você continuar chumbando a porta, se você cercar a sua vida com grades e correntes da sua cosmovisão, do seu sistema de valores e crenças, da forma como você vive, do seu estilo de vida, isso tudo engessa você e você sempre vai ver as mesmas coisas do mesmo jeito. Então sai do piloto automático, se disponha a enxergar, se disponha a pensar diferente. Deixem que Deus os transforme. Então, antes de formar qualquer convicção, ore sobre o assunto. Senhor, me mostra. Peça direção. Mas cuidado para não mais pedir para Deus ir na sua direção, porque nas nossas orações nós já chegamos com o nosso sistema de crenças para Deus. Nós não chegamos com a visão, nós chegamos com um sistema de crenças sobre o que é verdadeiro e o que não é, sobre o que é bom e não é, sobre o que é bem e não é. Então a gente chega para Deus, Senhor, muda o coração da minha mulher, um coração de pedra. Então veja bem, eu já chego para Deus dizendo o que é o certo. Qual é o certo? Que Deus mude o coração da minha esposa. Ah, não, está errado. Tem que chegar para Deus e dizer, Senhor Deus, me ajuda a aturar essa mulher. Então eu sou a responsabilidade. Não, você continua pedindo para Deus fazer as coisas do jeito que você acha que é o certo, porque você acha que você é a solução. A gente tem que parar com esse negócio de chegar para Deus, Senhor, eu preciso de um carro melhor, então estou te pedindo um carro melhor. Eu deveria chegar para Deus e dizer, Senhor, as coisas como eu estou vendo no meu casamento estão bem difíceis. E as coisas até como eu estou vendo, parece que elas estão indo para o fim. Mas o que tu vês a respeito do meu casamento? O que tu vês a respeito da minha vida? O que tu vês a respeito da minha esposa? O que tu vês quando tu olha o nosso relacionamento? O que tu vês quando tu enxerga o nosso futuro? Nos ajuda a enxergarmos como tu enxergas. Nos dá a tua visão sobre nós, sobre ti, sobre o nosso relacionamento. Porque daí oração é oração. Oração é, Senhor, deixa eu ir contigo para te escutar, para tu ampliar minha visão, para tu me direcionares, para que tu me faças ver a luz. Senhor, como eu vejo, o meu carro não está mais tão legal. O que tu vê a respeito disso? Tem alguma outra prioridade que eu não estou vendo? O que tu está vendo no meu coração com o desejo de ter um carro? Quando a gente faz essa oração, a gente mesmo vai se dando conta do que a gente está querendo. Senhor, como eu vejo, eu preciso daquele carro, mas agora, Senhor, até esquece porque eu já vi que não preciso mesmo. Mas, como tu vê? Como tu vê o meu coração querendo aquele carro? O que tu está vendo? Me ajuda a enxergar. Me ajuda a enxergar um carro como ele é, um veículo de transporte, não um meio de ostentação. Não um instrumento de fuga. Não mais um lugar onde eu desperdiço meu dinheiro. Me ajuda a ver as coisas como elas são.
Percebe como muda completamente a relação com o Senhor? Que muda completamente a forma como nós oramos. Nós não chegamos para Deus, Deus, está aqui a minha solução, eu não tenho força para fazer acontecer, então faz acontecer. Não, Senhor, qual é a tua solução? Me faz enxergar. Se a gente não mudar a nossa oração, a gente vai continuar sempre vendo as mesmas coisas, crendo a mesma coisa, acreditando que estas são as coisas boas e aquelas são as ruins, e a gente vai viver a vida de um jeito e vai continuar destruindo o casamento, destruindo a família, perdendo amigos, se afastando de igreja, se afastando de pessoas, criando complicações dentro do nosso trabalho, porque simplesmente a gente não se dispõe a pensar diferente. Lembre disso que Paulo está dizendo: deixem. É necessário abrir mão da nossa visão e então do molde das nossas crenças, para que possamos ver o que não conseguimos ver agora. Lembra que depois da visão da realidade de Paulo, depois que a visão de realidade dele mudou, ele ainda insistiu em continuar com o mesmo sistema de crenças e convicções. Mas a graça de Jesus é que bastava para ele. Então somente quando ele deixou, ele precisou deixar, por isso ele está dizendo para nós: deixem que essa transformação aconteça. Porque ele não deixou de primeira, tá? Naquele momento ele caiu, ficou assustado, viu a luz, ficou cego, caíram escama dos olhos. Mas se ele mesmo diz para nós que ele insistiu com Jesus, e Jesus disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque ele não deixou até um certo momento. E quando ele deixou, aconteceu. E ele diz para mim e para você: deixem, pense diferente. E o meu conselho para você é: faça esse exercício o tempo todo. Quando alguém não consegue ver que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não é o que Paulo está dizendo? Para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não vejo isso, é porque eu estou vendo errado. Paulo está dizendo: deixem a mente de vocês mudar, mudem a visão de vocês, e aí então vocês vão conseguir ver que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas antes disso é necessário algo, porque no versículo anterior Paulo diz o seguinte: ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você não sacrificar a si mesmo, você não vai deixar. Então você tem que levar a si mesmo até o altar, se oferecer em sacrifício. Esse é o gesto em que você está declarando: eu deixo, Senhor, eu deixo. Tu podia fazer sem eu deixar, mas já que no relacionamento tem a minha parte, eu deixo. O que eu estou vendo errado a respeito da minha esposa, dos meus filhos? Porque muda tudo conforme a gente vê as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um vídeo do Marcos Pianger, que era aquele cara do Pretinho Básico, que é um cara que se tornou um referencial aí na criação de filhos, etc e tal. Não sei se eu assino embaixo tudo que ele disse, mas ele trouxe lá o que em tese seria uma carta da escola para seus filhos num determinado país que é muito rígido. Então que os pais exigem muito, que os filhos têm que corresponder a uma nota muito alta. Alguém chegou a ver isso aí? E aí então, a carta que a escola manda para os pais é: prezados pais, seus filhos essa semana entrarão na semana de provas. Mas cuidado para não ser rígidos demais com eles. Lembre que ali tem um futuro músico que não precisa entender tanto assim de química. Que ali tem um atleta que vai ter muitos títulos, que não precisa entender tanto assim da gramática. Ali existe um pianista, ali existe um médico que não precisa entender tanto a respeito de geografia. Então pega leve. Eles não precisam tirar uma nota boa, eles precisam ser tudo o que eles podem ser. Isso não muda tudo como a gente olha, porque a gente quer as notas, né? Meu filho tirou 9,5 e eu disse: filho, é 10. Meu filho tira 10 em tudo. Meu filho tira 9 em tudo. Aí o meu filho que passa lá com a média um pouquinho mais, coitado, é burro.
É porque isso tem a ver com como a gente vê a realidade. A gente vê que a coisa que a escola pode fazer é fazer os nossos filhos serem inteligentes e motivo de orgulho para nós, para um dia ele ser alguém. É um exemplo simples, mas é profundo. Quantas vezes os pais perdem a oportunidade de dizer: tudo bem, meu filho, só vamos entender se isso aqui vai ser importante para o futuro que tu quer. Não que a criança possa entender tudo a respeito do futuro, mas você como pai, você como mãe vai entendendo para onde ele está se direcionando. Então você vai entendendo que matéria pesa mais, que matéria pesa para ele. Você ajuda a mostrar o quanto aquilo é importante na construção de um sonho e dá espaço para o sonho mudar, né? Quantos homens aqui quiseram ser piloto de caça de avião um dia? Levante a mão. Não, nós dois, Maverick e o cara do Top Gun, José. Quantos aqui quiseram ser astronautas? Fala a verdade. Astronauta, você não quis? O cara faz a mãozinha assim, né? Quantas pessoas quiseram ser médico? Eu queria ser pipoqueiro, eu achava o máximo o cara que vendia pipoca na rua, achava mesmo. Eu tinha sonho de construir minha carrocinha de pipoca. Eu ficava, eu queria ser pipoqueiro. E tem que dar espaço. Hoje a gente não dá espaço para as pessoas se expressarem como elas são, porque isso tem a ver com a nossa visão de mundo. A gente quer que as coisas tudo sejam encaixadas. Por exemplo, os pais veem que uma criança está agindo diferentemente da sua sexualidade cromossômica. Então já diz assim: não, então esse menino é menina, pronto, deixa fazer a cirurgia, dá hormônio, corta isso, faz aquilo outro, pronto, está resolvido. Não é que há apoio à realidade, é um sistema de crenças que tem que ser assim ou tem que ser assim. E parece que é o contrário, né? Parece que lá que é a liberdade, não, é a prisão. Então não se deixa a criança poder ter dúvida, e essa dúvida é fundamental. Dúvida na sexualidade, dúvida no relacionamento com os pais, dúvida a respeito de si mesmo, dúvida a respeito de Deus. Criança tem que duvidar, e tem que deixá-la duvidar, tem que dar espaço. A gente tem que poder duvidar das coisas, e tudo bem. Mas o nosso sistema de crenças é sim, não, certo, errado, azul ou vermelho. Se disponha a pensar diferente. Pergunte a você mesmo: será que o que eu estou sentindo, será que o que eu estou decidindo não está sendo baseado numa visão distorcida da realidade? Se disponha a enxergar o que existe do outro lado. Mesmo sendo cristão, eu estudei sobre islamismo, hinduísmo, judaísmo, budismo, shintoísmo, confucionismo, sejam religiões, sejam filosofias. Mas se a pessoa for estudar essas coisas e se ela se encantar e se ela se perder? Se ela se perder é porque ela nunca foi achada. Porque depois que uma pessoa vê Jesus, ela não consegue desver mais. E a minha crença não pode ser a minha crença apenas porque eu não conheci uma crença melhor. A minha crença não pode ser em Jesus porque eu nasci em Brasil. Mas se eu tivesse nascido na Arábia, essa não seria a minha crença em Jesus. Entende? Eu tenho que saber, eu tenho que entender. A própria palavra de Deus não diz: analisem tudo e retenham o quê? O que é bom. Só que pega, por exemplo, os nossos jovenzinhos que não têm uma visão de Jesus. Quando eu digo nossos jovenzinhos, eu estou dizendo os nossos jovenzinhos de forma geral, tá? Entram na faculdade sem uma visão clara de quem é Jesus. E o que acontece lá na faculdade? São bombardeados com crenças que fazem mais sentido, com crenças mais coerentes, com crenças mais coach, com crenças que agradam mais. E lá esfriam a fé ou abandonam a fé. Por quê? Porque conheceram algo melhor. Algo pode até ser mais doce, mas não significa que faça bem para a saúde. Depois que eu vi o que o açúcar faz, eu consegui perder 40 quilos. Enquanto eu sabia o que o açúcar fazia, estava eu lá com 136 quilos. Mas eu comecei a perceber, a ver as pessoas ficando doentes, a ver o meu exame de sangue, a ver. E aí quando eu vi, mudou. Isso vale, meus irmãos, para qualquer assunto. Política,
Quantas pessoas estão brigando por causa de política, jogando crença contra crença, ideia contra ideia. Vai dar certo? Não vai. O que você vê que poderia ajudar a outra pessoa a então crer como você? Porque se você só jogar o que você crê e pensa a respeito do assunto, não vai dar certo. Preciso provar isso. Mas também pense, o que ele está vendo que eu não estou vendo? Gente, as pessoas, elas têm uma visão que é muito direcionada àquela crença que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou é bem ou é mal, é certo ou é errado, é bom ou é ruim. Então, um crente não pode ser desse lado, um crente não pode ser deste lado. Você já viu o lado de lá? Se você viu bem os dois lados, você sabe que os dois lados têm sérios problemas com o Evangelho. Se você viu bem os dois lados, você percebeu que os dois têm sérios problemas com os valores de Cristo. E que tem algumas proximidades. E que os seres humanos são os piores representantes de qualquer causa. As pessoas não querem vir à igreja por causa da igreja, por causa de Jesus ou por causa dos pastores e dos crentes? Dos pastores e dos crentes. Então, muito do que você não gosta não tem a ver com a coisa em si, mas com os representantes que você vê. Então, olhe além, enxergue além, olhe com profundidade, se questione. Eu procurei fazer um exercício a partir de um determinado momento da minha vida, tipo assim, às vezes dá um embate, alguma coisa assim, e daí eu penso assim, nossa, eu queria tanto que essa pessoa reconhecesse que ela está errada. E daí agora eu já vou para lá e eu penso assim, ela também quer que eu reconheça que eu estou errado. Então deixa eu pensar se eu estou errado. Gente, isso tem tornado a minha vida tão mais leve. Porque eu posso ser o que eu quero que a outra pessoa seja. Porque eu não tenho ela, mas eu tenho eu. Pense assim nos negócios, nas estratégias, nas conversas entre marido e mulher, pais e filhos, amigos. Procure, então, enxergar tudo pelo ponto de vista dos outros também. Quanto mais pontos de vista, melhor. Todos vão servir? Não, nem todos, mas você vai ter uma visão ampliada da realidade. Questione a você mesmo. Será que o que ela está vendo e eu não estou vendo, de fato é assim? O que será que ela está vendo e eu não estou vendo? O que poderia ser verdadeiro no que ela está dizendo? Se questione, questione a você mesmo. E quanto à fé, olhe cada vez mais para Jesus. O que combina com Jesus, conforme registrado nas Escrituras Sagradas, abrace como crença e prossiga para o alvo. Nós somos uma igreja que estuda muito teologia e doutrinas. E eu falo sobre mim mesmo no sentido de poder demonstrar que nós estudamos mesmos. Se eu for listar aqui o meu número de pós-graduações e especializações na área da teologia, além do bacharelado em teologia, é muito vasto, é muito amplo. Então, quando a gente fala que não é uma igreja baseada em doutrina ou teologia, não é porque a gente não conhece ou não entenda, é porque a gente entendeu, na visão que nós temos, que Jesus é suficiente. E que quando nós vivemos Jesus, a doutrina celestial, a sã doutrina, é a que acontece, porque Ele está em nós. Por isso que Paulo chega em determinada igreja e diz: decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado. Quando nós olhamos para as maravilhosas sagradas de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia que é acessível a todos nós, nós estamos olhando para o registro da revelação, que é uma pessoa, Jesus Cristo, e Jesus é suficiente. Olha o que Paulo diz para nós na sequência lá em Filipenses: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Olha que interessante, Paulo mais uma vez aqui, de maneira subliminar, nos falando sobre um novo sistema de crenças baseado numa nova visão. A nova visão dele é Jesus, que é o alvo. E o novo sistema de crença não é mais a lei, não é mais a doutrina e a teologia. O novo sistema de crença dele é a pessoa de Jesus. Então, por isso ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não na minha força, não na lei, não no meu merecimento, mas em Cristo Jesus. Todos nós estamos em processo. Hoje eu conversava com alguém, e às vezes as pessoas têm uma dúvida, né? Tá, mas será que eu posso me batizar? Será que eu posso me tornar membro da igreja? Será que eu posso participar da ceia? Tem coisas na minha vida que ainda não estão resolvidas. A minha pergunta é sempre assim: tu crê em Jesus? Sim. Jesus está fazendo uma obra na tua vida? Sim. Então está tudo certo. Todos nós estamos em processo. Paulo está dizendo: eu não alcancei ainda. E ele conta em outro momento: o bem que eu queria fazer acabo não conseguindo, o mal que eu queria evitar, esse eu acabo. Estamos em processo. Por isso Paulo diz: não julgo que já alcancei. Então, não pense que você vai ser aceito porque você já alcançou. Você só pode aceitar porque você já foi aceito. Você só pode alcançar porque já foi aceito. Então muda a visão. Não é na nossa força. Quem foi conquistado por Jesus está indo para o alvo. Só Deus pode abrir verdadeiramente os nossos olhos. E qual é a nossa parte? Qual é o verbo da nossa parte? Alguém arrisca? Vou dar uma dica aqui, Romanos 12. Qual é a nossa parte? Romanos 12. Qual é a nossa parte? Começa com D. E depois tem um E. Aí vem um I. Um X. Deixar. Então diga comigo para não esquecer: deixar. De novo? Deixar. Só Deus pode fazer a gente ver. Deus quer abrir a nossa visão. Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E entre outras coisas, Jesus diz: eu vim para dar vista aos cegos e para fazer os que veem cegos. Paulo via, foi cegado. Aquilo não serve mais. Agora tem uma outra realidade para ser vista. Deus abre os nossos olhos verdadeiramente. Não é o que Paulo está dizendo aqui? Se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, sistema de crença, Deus vai fazer o quê? Revelará isto para vocês. Conseguiu compreender agora onde é que Deus trabalha? Não é no sistema de crença, é na nossa visão. Se aqui você não está conseguindo encaixar, Deus vai abrir os seus olhos. Percebe? É isso, é isso. Abra mão do que você pensa e busque o que você vê. E deixe que o que você vê em Cristo, conforme está nas Escrituras Sagradas, possa moldar então o que você pensa, para termos a mente de Cristo. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para vir a esse mundo revelar. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a revelação por excelência do Pai. Diz que Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. Então Jesus é a revelação que nos faz ver a realidade. Jesus fez Paulo ver a realidade ampliada, as coisas como elas são. E isso não podia parar em Paulo. Jesus abre os nossos olhos para ajudarmos outros a abrirem os seus. Olha o que
Paulo continua dizendo aqui o último versículo da noite, lá para o rei Agripa, ele registrando palavras que Jesus disse para ele, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus disse, Paulo, eu abri os teus olhos, e agora eu quero que tu ajude as outras pessoas a verem o que eu te mostrei. Veja, Jesus não está dizendo, Paulo, eu fiz tu ver, para tu ensinar as pessoas uma nova doutrina, uma nova teologia, um novo modo de vida, eu fiz tu veres, para que outras pessoas possam ver, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz. Como é que você acaba com uma treva? Gente, alguma vez alguém deu uma resposta errada e aconteceu uma coisa muito ruim aqui no culto? Tipo, foi excluído da igreja, foi... Como é que a gente termina com a escuridão? Com a luz. Com a luz. Você termina a escuridão com teologias, com doutrinas, com conhecimento? Não, você termina a escuridão com luz. Qual é o meu e o seu papel? Não é convencer as pessoas que elas estão erradas. O meu e seu papel é ligarmos a luz. Então a pessoa que chega para os seus parentes numa festa de família e vê lá o pessoal tomando todas, tomando cachaça, bebendo, que vocês vão tudo para o inferno, vocês estão tudo errado, não sei o que, não sei o que. Crença contra crença. Porque se a pessoa entende lá de Bíblia, ele vai dizer que na Bíblia o primeiro milagre que Jesus transformou foi água em vinho. E aí quem não entende vai dizer assim, não, mas o vinho de Jesus era diferente. Era diferente porque era melhor, mas embriagava do mesmo jeito, porque vinho é vinho desde que vinho é vinho, senão é suco de uva. Noé plantou uma vinha milhares de anos antes, fez vinho e ficou bêbado. Isso se a pessoa conhece a Bíblia, né? Senão ela vai dizer assim, eu estou bebendo aqui, mas o teu pastor aqui lá, o que ele fez mesmo? É crença contra crença. Você não chega lá jogando a sua crença, você chega lá e você liga a luz com o seu testemunho, com a sua visão, com a sua vida, com a sua presença. A pessoa se converte e deixa de ir na festa da família. Deixa as trevas nas trevas. Que absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Para de andar só com crente. Para de andar só com crente. Não sei se você já tinha ido numa igreja que diz para você, pare de andar só por crente, mas Jesus diz o seguinte, olha, vocês são como a luz não pode ficar debaixo da mesa, ela tem que ficar no lugar que ela ilumina. Aí depois a pessoa manda um WhatsApp, pastor liberou festança. Aí tem a ver com o que você vê Jesus, com o seu papel no meio de onde você está. Para finalizar, então, eu quero deixar isso muito, muito, muito claro. Eu sei que eu fui bem, digamos assim, até repetitivo no conceito, mas estas 4 coisas são as coisas mais importantes da sua vida, porque elas direcionam você, o que é real, o que é verdadeiro, o que é bom e o que você faz. E tudo começa com o que é real, com o que você vê. O seu papel neste mundo é ligar a luz. Quando você for falar de política, de religião, de casamento, de negócios, seja a pessoa que liga a luz. Seja a pessoa que liga a luz. Vamos dizer juntos, ligar a luz? 1, 2, 3 e ligar a luz. É isso. Liga a luz e se dispõe a pensar diferente. Paulo nos diz aqui que Jesus falou para ele, a fim de que eles recebam remissões de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Lembra que Paulo diz assim, para de algum modo obter a salvação? Paulo está falando aqui, que eles recebam remissão de pecados. E isso é possível, porque Jesus Cristo, a vida, morreu na cruz.
entregou-se por mim e por você. E quando Jesus reuniu os apóstolos antes da crucificação para cear com eles, Jesus disse: este é o meu corpo partido por vocês. Este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por vocês. Obviamente Jesus não está dizendo que o pão é o corpo dele, que o cálice é o sangue dele, porque era ele que estava falando, né? Por quê? Este é o corpo, este é o sangue. Então quando Jesus, que é o corpo, que é o sangue, tem um pão e um cálice nas mãos, ele está falando sobre um símbolo. Está dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o outdoor de Jesus, porque fisicamente ele não pode ser mais visto, mas ele diz: eu sei que a visão de vocês determina o que vocês pensam, e isso determina como vocês vivem. Então toda vez que vocês olharem para isso, olhem para mim. Façam isso em memória de mim. Olhem para mim. E olhando para Jesus, nós podemos ver o que ele fez, o que custou para ele. Enquanto nós cantamos esta canção, quero convidar você a usar da liberdade de vir a este lugar e pegar do pão e do cálice. E todos aqui são bem-vindos para isso. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e só nele há salvação, e que ele é a realidade, e que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, e que ele não é apenas uma alternativa melhor, mas ele é a única alternativa, que ele é a própria vida, que ele veio enviado do Pai no poder do Espírito Santo para tomar o meu e o seu lugar na cruz, morreu pagando pelo meu e o seu pecado e ressuscitou trazendo vida para nós sem dívida, para acabar com a nossa cegueira e fazer nós vermos. Então quando você pegar aqui, você está pegando o pão e o cálice que representam o corpo de Cristo, e você fará isso em memória. Agora, se esta não é a sua crença, você pode vir pegar o pão e o suco de uva e será só isso, porque nós não queremos que você participe deste momento e que isso venha a ser um peso espiritual na sua vida, para que você não faça isso indignamente. Então a gente convida você a comer um pão e a tomar um suco, mas não é disso que você precisa. O que você precisa é da realidade que é Cristo, que ele abra os seus olhos. Se é nele que você crê e só nele que ele crê, eu convido você então a vir pelos corredores centrais enquanto cantamos e voltar para os seus lugares pelos corredores laterais. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida a vida,
Um simples pão, um simples cálice de uva. Mas que extraordinário, que impressionante. Você consegue pensar em Jesus lá na mesa com os apóstolos, dizendo: todas as vezes que fizerem isso, todas as vezes, lembrem de mim. A ceia não é sobre você, não é para você ter perdão, não é para você ter um enlevo espiritual. A ceia não tem nada a ver com você. A ceia tem a ver com Jesus, e Jesus tem a ver com você. Entende o caminho? Isso aqui não é sobre mim, sobre você, isso aqui é sobre Jesus. E Jesus fez o que fez por mim e você, por quem Ele é. Que impressionante está aqui o seu amor. Esse apóstolo Paulo, que mudou a visão, que mudou as crenças, os valores e viveu em novidade de vida, ele disse que toda vez que nós fazemos isso, nós anunciamos o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Não é um paradoxo? Toda vez que nós participamos disso, nós anunciamos morte. Mas quem está morto não pode voltar. A morte venceu. Acontece que Jesus venceu a morte. Por isso que a gente pode anunciar: Ele vai voltar, Ele está voltando. E que maravilhosa será esta visão de ver o Senhor rompendo os ares. Tomara que a gente esteja vivo ainda, né? Imagina a gente começar a subir ao encontro do Senhor nos ares. Que visão linda, que visão maravilhosa vai ser. Mas bem, se estaremos vivos ou dormindo neste momento, a questão é que um dia todo o olho verá, um dia todo o joelho se dobrará, um dia toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós estamos anunciando isso agora enquanto fazemos isso. Não é impressionante? Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Com a realidade de fé que Jesus nos fez ver, participemos deste momento. Obrigado, Jesus. Tu és a imagem do Deus invisível. Obrigado por ter deixado conosco o registro da Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a Te conhecer mais e melhor. Obrigado pelo que nós vivemos aqui nesta noite. E obrigado porque nós podemos crer que a Tua palavra ministrada aqui, o encontro que tivemos contigo, vai repercutir essa semana. E o Senhor vai nos fazer ver coisas que nós não víamos antes. Nos ajuda, Espírito Santo, a deixarmos que o Senhor transforme a nossa mente. Nos ajuda, nos leva
a confiarmos em Ti a tal ponto de nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pede de nós um sacrifício vivo, já que o Senhor fez o sacrifício de morte. Obrigado porque a parte fácil ficou com a gente, a parte difícil ficou contigo. Obrigado porque um dia o Teu Santo Espírito nos fez enxergar isso. Nos faz crescer enquanto discípulos de Jesus, enquanto pessoas que vivem nesse mundo. Nos ajuda a olhar o coração das pessoas, nos ajuda a olhar a realidade das pessoas. Cura as nossas feridas e as feridas que fizemos das outras pessoas no embate convicção contra convicção, crença contra crença. Nos perdoa pelos relacionamentos que ferimos, as pessoas que afastamos, e nos ajuda a recuperar isso. Abre os nossos olhos, dá-nos a Tua visão, a mente de Cristo. Em nome de quem oramos, amém. Amém? Você pode se assentar por alguns instantes. Eu quero convidar a vir aqui as pessoas que o Senhor tem trazido ao nosso meio e nos dado de presente, que são os novos membros. Então pode vir, por favor. Se você já fez um encontro de integração, é você mesmo. Ah, será que sou eu que furo se eu não for? O Vini já se levantou. Daí quando o Vini se levantou, mais pessoas. Então pode vir. Se você fez o encontro de integração, já decidiu se tornar membro da igreja, vem aqui. Muito bem, gente. Hoje de manhã nós já recebemos algumas pessoas como membros da igreja. Podem vir aqui, por favor. Não sei se a minha memória vai ajudar agora, mas pela manhã nós recebemos como membros a Nitiele, a Alessandra, a Lauren, a Thay. Me ajuda aí, gente. Casal do Rio. O Wellington, a Sulamita, a Vivian, o Jean. Então nós recebemos um grupo de pessoas hoje. Isso, podem vir aqui para o pessoal de casa poder ter o privilégio de ver vocês também. Aqui tá bom, amor? Tá bom. Eu falei amor porque a Paula que está no extremo. E antes de poder falar um pouco a respeito desses nossos amados que estão chegando, às vezes, a gente tem algumas resistências e deixa de celebrar o bom porque a gente acha que existe um ruim lá que ofusca, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas tem sempre gente chegando, mas às vezes sai gente da igreja também. É verdade e faz parte. Chegou um momento que a gente entendeu a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo. O que o pastor faz em relação às 99 ovelhas quando tem uma perdida? O que ele faz? Ele deixa em segurança as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Mas quando o filho pródigo foi embora, onde é que o pai foi? O que o pai fez? O pai ficou em casa, esperando o filho voltar. Qual é a diferença da ovelha perdida e do filho pródigo? O filho pródigo tomou a decisão de ir. A ovelha se perdeu. No contexto da parábola da ovelha perdida, Jesus está dizendo para os judeus, olha judeus, vocês são um povo escolhido, vocês têm aqui algumas garantias, algumas certezas, um dia eu vou voltar e a gente vai ter um certo acerto aqui, que Paulo fala muito sobre esse acerto lá em Romanos, só que agora eu tenho que buscar os gentios, eu tenho que buscar os perdidos, aqueles que ainda não estão seguros, estão perdidos, o pastor vai atrás. O filho pródigo diz, me dá minha parte, eu estou largando, e estou vivendo do jeito que eu quero, e eras isso, e é porque é. E um dia ele volta. Todo membro da igreja que decide se afastar, ele é respeitado nisso. E as portas da igreja continuam abertas. O que nós temos percebido é que esta visão, ela tem permitido que as pessoas venham para a comunhão, se afastem da comunhão e voltem para a comunhão, de maneira que a gente começou a dizer que a comunhão é um lugar para vir, ir e voltar, e tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Agora a gente tem que ter cuidado com essas falácias de dizer assim, olha lá o fulano, ele foi embora e ninguém foi atrás dele. Ele tomou a decisão de ir. Ele não é uma pessoa que não tem a capacidade de decidir, que não tem a capacidade de raciocinar, que não tem a capacidade de poder lidar com tristezas, com inconformidades. Então é assim, tem que haver liberdade. Cada um destes irmãos, irmãs que tomaram a decisão de se tornarem membros, usaram desta liberdade. Queremos nós e queira Deus que vocês não se afastem em nenhum momento, mas se vocês fizerem isso, vocês serão livres para fazê-lo. E sempre que precisarem de ajuda,
Podem contar, porque somos uma família, apenas sinalizem. Nós temos um princípio aqui na igreja, que é olhar o livro de Tiago e dizer o seguinte: tem alguém entre vocês enfermo, doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, eles virão, ungirão com óleo e orarão, e a oração da fé salvará o enfermo. Então perceba, tem entre alguém vocês doente? O que tem que fazer? Manda chamar. A menos que seja um acidente, uma tragédia, ou uma depressão incapacitante, a pessoa, se quer ajuda, pode pedir. Tá bom? Eu trouxe esse esclarecimento aqui para a gente não perder nenhuma oportunidade de alegria de as pessoas usarem a liberdade. Ok? É assim. Jesus Cristo, em determinado momento, ele foi bem claro quando ele perguntou para os apóstolos: vocês também querem ir? Porque eu recebi um bom feedback, né? O que é um bom feedback? Quando alguém diz o que está no coração. Que às vezes alguém pode ficar magoado por eu dizer o seguinte: olha, a porta da comunhão está aberta para chegar e para sair. Mas em determinado momento Jesus trouxe uma palavra dura, um monte de gente foi embora. E Jesus pergunta então: vocês também querem ir? E o que Pedro diz? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, assim como Jesus deu a liberdade, vocês também querem ir. Todos aqui precisam congregar, porque querem, porque decidem, porque estão construindo juntos nesta comunidade de discípulos de Jesus. E para nós é um presente tão grande receber o Jair, que já conhecia o Senhor, se afastou do Senhor e tem se aproximado do Senhor, numa linda caminhada de perseverança. Já viveu coisas muito complicadas, depressão, relacionamentos, decisões ruins, mas o Jair entendeu que é de Jesus que ele precisa, e Jesus vai fazendo a obra, né, Jair? O Vini é filho de Jesus e filho de Jesus. Ele é filho do irmão Jesus Andrade. Então, o Vini também conheceu o Senhor Jesus e no seu tempo decidiu se tornar membro aqui da comunhão. Vini, tu frequenta aqui há quanto tempo? 5 anos. O processo foi rápido. Jair, há quanto tempo tu está frequentando? Vai 8 meses. 8 meses. Hoje ele está tomando a decisão. Hoje ele já está se tornando membro da igreja. 8 meses, 5 anos. O que isso significa? Que a liberdade é no seu tempo. Ok? Precisa esperar 5 anos? Não precisa. Mas pode? Pode. A Alessandra, que se tornou membro hoje da igreja, está frequentando há 6 anos. 6 anos. Né? Mas é assim. Já o Olavo e a Edna, não sei se já vieram a 10 cultos aqui. Uns 8? 2 meses, né? O Olavo e a Edna são pais do Benjamin. Está lá nos juniores ele agora? Está lá nos juniores. E são também um presente de Deus para a nossa comunidade. Já conhecem o Senhor Jesus. Inclusive, eles moravam em Minas Gerais. E ali nos dias anteriores à mudança aqui para Caxias do Sul, o Olavo foi consagrado ao ministério pastoral. Então ele também é um pastor batista, né? Tem os dons para o ministério pastoral, e é uma alegria para nós receber toda esta família, né? Ele e a Edna e o Benjamin e a Isa. Eu não vou falar muitos detalhes, mas a primeira vez que ela veio aqui no nosso meio, ela achou que ela estava pecando, né? Por um sistema de crenças e valores que fazia sentido na visão que a Isa tinha, era muito coerente. Mas o que a Isa viu foi Jesus como centro. E quando a gente vê Jesus, a gente não consegue mais desver. O nosso sistema de crenças e convicções não cabe mais. Então a Isa está como o apóstolo Paulo agora, ela está meio perdida, né? Está aí, já falou comigo sobre uma caminhada, discipulado, né? Porque vai prosseguir em conhecer Jesus. Não é que ela não conhecia, mas o jeito como ela via Jesus era um outro sistema de convicções e crenças. Nós não estamos falando aqui sobre sermos uma igreja melhor ou pior do que outra, mas nós estamos falando de ser uma igreja que vê Jesus. Amém? A gente sempre gosta de ouvir quem está chegando como membro da igreja, quem quer e sente no coração. Quando a pessoa é pastor, a gente já sabe que vai falar, né? Não tem o sem fio? Está aqui.
Então, o Olavo veio em função do exército para cá, né? E disse, a gente morou em tal cidade, se mudou. Eu disse, Deus, que não seja só um tempo em Caxias, né? Então, se falar, vai ter que ficar. Brincadeira, tá, Olavo? É um desejo. Boa noite. Para a gente é um privilégio estarmos congregando aqui na comunhão, vindo à comunhão. Ontem estivemos no encontro de homens. Minha esposa, teve no encontro de mulheres também. E vou afastar Pode mais. aproximar que daí ele baixa lá. Aí. Então foi uma bênção, tem sido uma bênção para a gente, um privilégio estarmos aqui. Aí creio que também falo aqui pelo Jair, pelo Vini, pela Isa, nós estivemos juntos no encontro de integração, entendemos um pouco da visão da igreja. Eu acho que o Vini e o Jair muito mais do que eu, que estão há muito mais tempo. E a gente conseguiu entender um pouco da visão da comunhão, e o desejo nosso é podermos somar, podermos servir a Jesus nessa comunidade de discípulos. E a gente se põe à disposição e sabemos que a igreja está à disposição para nos abraçar nessa jornada que se inicia. Espero que seja longa. Amém. Porque cansamos já de rodar. 3 mudanças é um incêndio, acaba com tudo que a pessoa tem. Então agora a gente quer ficar quietinho, sossegar. Estamos amando a cidade, amando a igreja, e realmente tem sido um momento muito especial nas nossas vidas. Amém. Alguém mais de vocês gostaria de trazer um pouco do coração aí, de se tornar membro da igreja? Tu é meio blogueirinha, tu não quer falar mesmo? Que eu vi no teu Insta lá uns... Não? Então tá. Gente, para nós é uma alegria receber vocês como membros. A comunhão, ela não é um buffet de self-service. A comunhão é uma cozinha onde todos nós preparamos o alimento junto que recebemos do Senhor e repartimos. Então não se sintam mais visitantes, se sintam parte. Mas igreja, eu vou dizer vocês que são velhos, não, vocês que já estão aqui há mais tempo, né? Acolham eles na sua vida, na sua casa. Marca uma ponte. Mas eu não conheço, mas é justamente para conhecer, né? É tão especial a gente poder criar mais laços, ampliar nossa rede. É muito especial mesmo. Nós nos alegramos, vocês são um presente do Senhor para as nossas vidas, um grande presente. Então eu quero convidar a Arlise a vir aqui orar pelos nossos membros. A Arlise é um referencial de Deus no nosso meio, um coração muito generoso, muito hospitaleiro. Eu imagino que em algum momento vocês vão ter o privilégio de estar à mesa com ela. E vão ver o que é tentação, né? O que é tentação. Coração muito dedicado. A Arlise representa muito o que nós somos, o que nós desejamos viver como comunidade. Então, por isso, pedi para a Arlise fazer essa oração, né? Agradecendo a Deus, pactuando esse momento. A igreja se colocando em pé, a gente direcionando a mão aqui. Santo Deus, é com alegria que o nosso coração recebe, Senhor, como igreja de Cristo aqui, como comunidade, Senhor Deus, que quer mostrar o teu amor. Nós recebemos os irmãos, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus. A maneira como cada um chegou, a maneira como cada um te encontrou, a maneira como cada um está se encontrando em ti, Senhor Sim, Deus. Senhor. Só tu sabes. Mas que nós possamos ser os auxiliadores, os ajudadores, aqueles que vão andar a segunda milha, Amém. aqueles que vão estar, Senhor Deus, prontos, Senhor, para caminharmos juntos, para estarmos juntos. Abençoa. Pai, cuida, traz, Senhor Deus, os teus cuidados sobre as decisões, sobre os sonhos e sobre a visão, Senhor, de cada um, Pai. Amém. Que nós possamos, Senhor Deus, todos como comunhão, Senhor, também acender luzes onde estivermos, Amém. Pai. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos, agradecidos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, gente. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos louvar a Deus então com essa canção de júbilo para encerrarmos esta celebração.
Essa semana eu comecei uma prática que eu pretendo seguir, que é trazer a mensagem para uma aplicação prática, né? Porque se eu perguntar para você aqui, qual foi a primeira coisa que eu aconselhei essa noite? Não sei. É assim, faz parte da vida, tá? Mas durante a semana, então, lá no WhatsApp dos membros da igreja, eu vou colocar alguns exercícios práticos de aplicação disso, que vão ajudar a enxergar a realidade, a buscar enxergar a realidade, a ter esse pensamento, porque a gente quer ser esta igreja que é dinâmica, que é viva, que é verdadeira e que não só ouve, mas se torna praticante da palavra. Se você quer se juntar à nossa jornada, à nossa caminhada como membro desta comunidade, marca aqui, eu quero me tornar membro da igreja. Se hoje Jesus fez sentido para você de um jeito que nunca tinha feito antes, marca aqui, eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Quer entender melhor a Bíblia? Gostaria de estudar a Bíblia. Está difícil de ver as coisas, como as coisas são? Pede aqui, gostaria de um atendimento pastoral. Não estou vendo luz no final do túnel, não estou vendo como isso vai se dar certo, preciso de ajuda, marca aqui. Pode deixar um pedido de oração aqui embaixo. E se você puder me dar um presente, você que está vindo aqui pela primeira ou primeiras vezes, se você puder me dar um presente, marque aqui, visitarei outras vezes. Porque se você colocar o seu contato aqui, você vai me dar o privilégio de mandar um WhatsApp para você durante a semana e dizer assim, valeu por estar aqui. Nós oramos por você, porque a equipe que está servindo hoje aqui, orou nessas cadeiras, pela vida de quem ia ocupar elas, e você ocupou. Então marca aqui, visitarei outras vezes e me deixa entrar em contato e agradecer a você, tá bom? Nós somos testemunhas de Jesus, então a gente não vai ficar lá o tempo todo, né? Agora eles têm meu contato, vão ficar aqui, então não, um contatinho e a partir disso é no seu tempo, ok? Daí depois de preencher, só deixa no balcão lá no Espaço Crescer Mais, e antes de ir embora, faz um lanche gostoso, adquire um material de edificação lá na sua vida, porque além de ter pontos de convergência e de comunhão, são maneiras que existem aqui de levantarmos recursos para a obra ministerial da igreja. E não vá embora correndo. Aprofunde relacionamentos, faça outros. E aí depois, muito depois, que comece uma semana abençoada e abençoadora na sua vida, em nome de Jesus. Não, isso não faz sentido o que eu falei, né? Que muito depois você vai embora, mas que a graça e a paz de Jesus e a bênção já esteja agora, tá bom? Celebremos. Eu sei, Ele me resgatou, seu sangue me purificou. Creio sim, creio sim. Vergonha Ele tirou, da dor me aliviou. Creio sim, creio sim. Ergo a bandeira, Jesus é o vencedor. Ele vive está, Ele vive está, Ele vive está, Ele vive está. Amém. Aplauda o nosso Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Sabendo que eu faço.